A graça e paz, irmãos. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém, irmãos? Vamos orar por esta palavra. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor faz milagre em meio a uma prisão, porque o Senhor solta as cadeias humanas, mas as espirituais, aquelas que o pecado um dia prendeu, a tua graça libertou, Senhor. O teu amor naquela cruz trouxe vida, trouxe esperança, trouxe amor para todo o povo de Deus. E aqueles que estão aqui esta noite foram lavados e remidos no teu sangue, Senhor. Então que a gente venha entender que a tua palavra é luz para o nosso caminho, que a tua graça ela nos salvou para todo sempre, e só o Senhor é digno de todo louvor para todo sempre. É isso que nós te pedimos. Abençoa o teu servo agora na explanação da tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. O texto que Bruno acabou de ler, meus amados, Atos 16, 19 e 26, eu queria simplesmente reiterar a partir do verso 22, diz: então a multidão se levantou unidas contra eles, e os magistrados rasgaram as vestes, mandaram açoitar com varas, e depois lhe deram muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda segurança. Este, recebendo ordem para levar ao cárcere interior, prendeu os pés deles no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio um terremoto, tão grande terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se saltaram. É um texto, meus queridos, por demais conhecido da igreja, é um texto que dispensa de certa forma alguns comentários, porém eu quero evidenciar com vocês verdades peculiares para as nossas vidas. Se nós observarmos, é um texto que relata a prisão de Paulo e Silas. E por que Paulo e Silas estavam sendo presos? Por ser um charlatão, por ser um pregoeiro da mentira, né? Por estar fazendo aquilo que de fato contrariava as leis romanas. Mas a gente vê simplesmente que Paulo e Silas estavam sendo presos simplesmente por uma coisa: por libertar uma endemoniada que dava grande lucro aos seus senhores. E aí eu fico pensando, será que muitas vezes nós vamos parar em situações difíceis e a gente diz: Senhor, por que eu estou aqui nesse estreito? Por que eu estou aqui nessa situação? Dado o momento, eu e você se encontram em situações terríveis, que é fruto das nossas próprias ações. Isso é óbvio. As minhas e as tuas decisões caminham você a prisões, a lugares que não são favoráveis. Mas aqui deixa bem claro que Paulo e Silas estavam num lugar, numa prisão, num lugar profundo, num lugar, geralmente eram prisões úmidas, estava no subsolo, estava em um lugar
é onde de fato as pessoas faziam as suas próprias necessidades fisiológicas dentro daquela prisão, um lugar insalubre, um lugar totalmente adverso à presença humana ali. E lá estava Paulo e Silas murmurando, estava Paulo e Silas ali espraguejando como eu e você, estava porventura Paulo e Silas a pedir a Comissão dos Direitos Humanos para adentrar aquele cárcere? Não. Estava Paulo e Silas no meio daquele vendaval, no meio daquele lugar, como eu disse e repito, insalubre, terrível. Um lugar de masmorra, um lugar de, como é que eu posso dizer, das mais diversas dificuldades físicas. Se eu for descrever esse ambiente, se nós formos pintar esse quadro, se nós formos realmente ver o quanto esses homens estavam sofrendo. Mas aí Deus começou a tocar no meu coração e perguntar, por que diante da situação que Paulo e Silas estavam a sofrer, a viver aquele momento, porque eles tinham a capacidade de adorar em meio à dor. E só existe uma explicação para isso, só existe uma justificação para isso. É porque quando o crente está debaixo da unção de Deus, ele pode estar preso na masmorra. O crente, quando está debaixo da unção, ele pode estiver num ambiente dos mais inóspitos. Mas se o Espírito está sobre a igreja, sobre o crente, não tem barreira, não tem Satanás, não tem inferno, não tem cadeias que detenha o povo de Deus. Se a gente observar aqui, o próprio contexto deixa bem claro que eles ridicularizavam, eles chacoteavam, porque eles eram romanos, detentores do poder bélico militar, e outros eram judeu. E quantos olham para mim, para você, diz, eu judeu perdido, o desprovido de poder. Nós de fato não temos poder temporário, a igreja nunca terá poder e evidência nessa terra, mas a igreja sempre está debaixo de um poder maior, um poder sobrenatural. E eu fico pensando, o que nós precisamos hoje não é simplesmente de data show, de uma igreja climatizada, de bancos acolchoados. Isso é bom, mas mais do que isso, nós precisamos ter homens e mulheres com unção de Deus. O que nós precisamos é ter uma igreja revestida da unção de Deus, porque quando de fato nós temos a unção, a direção do Espírito, pode ter certeza que aquela palavra que seja mais simples, aquele louvor mais simples, mas ele na unção do Espírito se torna uma bomba profunda nas mãos de Deus. E é isso que a gente precisa primar, meu amado. É isso que Paulo e Silas primava. Era uma igreja, era um povo que entendia que poderia ir para a masmorra, eles poderiam ir para o Coliseu, eles poderiam ir para qualquer outro lugar, mas eles não abriam mão de viver uma vida em contrição, de um enchimento, de uma plenitude piamente cheia do Espírito Santo. Nós vemos hoje que as pessoas falam em avivamento, as pessoas falam em movimento. Nós somos de uma igreja de cunho histórica, porém reformada, e nós não pregamos esse falso avivamento, esses movimentos, mas também não dizemos e afirmamos à luz da Escritura que Deus é capaz de encher. Ele encheu no passado, Ele enche hoje e há de encher a igreja, porque eu não acredito numa igreja se ela não tiver a unção do Espírito. A igreja só pode cumprir cabalmente se ela tiver a unção, e é justamente a partir daí que eu queria pensar com vocês, da prisão à libertação. Eu queria estar tecendo com vocês algumas verdades que esse texto nos ensina, meus amados. E a primeira verdade é que nós somos chamados a adorar em meio à dor. Como nós bem conhecemos esse texto, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Só a primeira parte do verso, por volta da meia-noite. Aqui é muito importante nós frisarmos a marcação do tempo aqui.
Se nós analisarmos a meia-noite, como eu já disse a vocês em um outro momento e reitero essa verdade, meia-noite é o clímax da escuridão. Meia-noite de fato é o momento em que as densas trevas se apoderam e que de fato a gente não encontra nenhuma possibilidade de luz. E a meia-noite é aquele lugar quando você, eu não aguento mais, aqui só está reinando as trevas, mas as trevas só reinam quando o Espírito de Deus não chega. Na meia-noite, em meio àquela situação em que se dizia está perdido, não tem perspectiva, mas tinha dois homens ali dentro daquela prisão. Eu quero dizer que Deus não conta com muito, Deus conta sempre com pouco. Não vai ser multidões que Deus vai usar, mas vai ser Paulo e Silas, vai ser Maria de Lourdes, vai ser Enalva, vai ser Zé Maria, vai ser pastor Antônio, vai ser Joninha, vai ser eu, vai ser você. Entenda uma coisa, Deus sempre tem os Silas e os Paulos no meio da prisão, para fazer a diferença, para mostrar que na meia-noite, onde tudo diz está perdido, não há solução, mas Deus dá a solução. E é isso, meu amado, que na meia-noite aqueles homens não murmuravam, aqueles homens não fraquejavam, mas aqueles homens estavam moídos com varas, com açoite. Eu creio que talvez jogavam sal nas costas daquele homem, toda sorte de tortura, mas eles tentavam aprisionar o corpo daqueles homens. Os pés estavam aprisionados, mas a alma não estava aprisionada, a língua daqueles homens não estava aprisionada, a mente daquele povo não estava aprisionado. E é isso que a igreja tem que entender, que o diabo pode até nos conduzir à prisão, pode até colocar alguma masmorra na minha e na tua frente, mas eu quero dizer a você que ele não pode de hipótese nenhuma parar o louvor da igreja. Eles podem até fechar templo, eles podem até deixar decreto, a situação pode até acontecer em que a igreja seja perseguida, como é perseguida na China, como é perseguida na Coreia do Norte, em tantas outras nações comunistas e de cunho, como é que diz, pessoas que defendem de forma ferrenha o islamismo e toda sorte dessa forma de religião. Porém a igreja do Senhor nunca parou e nunca há de parar. E é isso que a gente tem que entender, meu amado, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê unção, que Deus nos dê a capacidade de, em meio como é que eu posso dizer, a densas trevas, a escuridão profunda, nós fazemos como Paulo e Silas cantavam e oravam e adoravam ao Senhor. Os grandes homens na história só conseguiram cumprir a sua missão, como George Whitefield, como George Miller, como John Wesley, como tantos outros homens que cravaram, que deixaram o seu legado na história, porque eram homens que entendiam que não bastava simplesmente intelecto na mente, como diz Hernando Dias Lopes. Não adianta simplesmente teologia, mas a teologia tem que ser movida pela unção do Espírito. A gente precisa ser crente cheio da unção, não é cheio de movimento contrário, não é de movimento da carne, mas a unção do Espírito que faz a diferença na minha e na tua vida. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E diz a narrativa, os demais companheiros da prisão escutavam. E eu fico pensando, será se o meu vizinho está escutando o quê? De mim e de você. Será se ele está escutando louvores ou murmuração? Será se nós usamos a mídia social para proclamarmos louvores ou toda sorte de coisas que não glorificam o Senhor? Nunca esqueça, nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Alguém está te vendo, alguém está te observando, alguém está observando se você está cantando, louvando, adorando, fofocando. Meu amado, existe uma grande nuvem de testemunha, e muito mais do que testemunha, os olhos do Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que é como chamas de fogo. Ele está sobre mim e sobre você, e eu haverei de dar conta da minha e da sua vida. Nós haveremos de dar conta das nossas ações, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Mas entenda que Paulo e Silas, em meio ao vendaval, em meio à situação adversa, ele entendia que deveria estar louvando, adorando, glorificando, orando ao Senhor. É isso que a igreja tem que fazer. Mas digo e reitero, só podemos ter a capacidade de meia-noite, na prisão, em situação adversa, adorar o Senhor, se nós estivermos cheios da unção. É na unção de Deus, como diz aquele hino,
bem clássico, que simplesmente Davi, com aquela pedrinha, com aquela funda, derrubou o gigante. É na unção que simplesmente uma queixada de jumento faz com que um homem na unção de Deus, como diz a Escritura Sagrada lá em Juízes, pega Sansão na unção e faz daquela queixada de jumento destruir 1000 homens. Eu quero dizer, não foi a queixada, não foi Sansão, e não será Zé Maria, não será Antônio, não será Mateus, não será ninguém, mas é a unção de Deus. E o que a gente hoje estamos vendo é pessoas que querem mais estrelismo, aparecer, ficar na mídia, ficar nos holofotes, mas entendamos nós que quando há alguma coisa, não sou eu e você, é Deus através de nós, e Deus se dispõe a fazer de mim e de você realmente uma bomba, um instrumento que glorifica o seu nome, assim como Ele usou Paulo e Silas, Ele é capaz de usar a mim e a você. E se existe uma coisa que a igreja nos dias de hoje precisa, é da unção de Deus. O que nós precisamos hoje não é simplesmente do auxílio do governo. O que estamos precisando não é meramente, simplesmente da vacina, não desconsiderando tal ação, mas o que mais a igreja precisa hoje é da unção do Espírito de Deus. A unção que transborda, e no transbordar haverá de fazer milagres. Porque quando esse povo, em meio às densas trevas, em meio à situação caótica, eles não murmuravam, como eu disse e volto a dizer, eles adoravam. E aí digo a você, o chamado de Deus para mim e para você, é nós adorarmos a Ele em meio à dor. Mas só podemos adorar a Deus em meio à dor, se nós dissermos, Senhor, vem cá sobre a minha vida, e enche-me, e me faz transbordar, e me faz instrumento de cura. A gente vai ver que o vendaval que Deus fez ali, e que aquele tremor que Deus fez, não foi simplesmente para abençoar Silas, mas para abençoar todas aquelas pessoas que estão em volta. Deus quer te ungir, te preencher, te fazer transbordar. Sabe por quê? Porque Deus não quer simplesmente te abençoar, mas abençoar aqueles que estão em tua volta. E aqueles que estão em sua volta serão contagiados pela presença do Deus eterno. Amém, amados? É assim, somos chamados a adorar em meio à dor. A segunda verdade, Deus é capaz de agir em um instante, em um momento, de forma imediata, de forma inesperada. As pessoas querem muitas das vezes achar que Deus tem previsão. Deus, meu amado, para Ele fazer uma coisa, Ele não precisa mudar a situação, simplesmente Ele faz acontecer. E aí o texto nos mostra bem claro, seguinte, deixa bem claro no verso 26, diz, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, e todas as portas se abriram, e as correntes dos presos se saltaram. Diga comigo, de repente, num instante, num abrir e piscar de olhos, quando você menos imaginar, Deus é capaz de trabalhar no instante, num de repente. E é isso que eu tenho que entender, é isso que eu tenho que aprender, que Deus não tem a limitação do tempo para agir. Deus é atemporal. Deus simplesmente, enquanto eles pensavam que aquele terremoto iria destruir, ia sucumbir a vida dos que estão ali, aquele terremoto simplesmente era a ação de Deus. E quantas vezes a gente diz, olha Senhor, está na meia-noite, a escuridão está profunda. Aí você começa a cantar, e quando você começa a cantar, o que é que acontece? Vem um terremoto. A primeira sensação que a gente vem é que simplesmente tudo vai se acabar. Aí quando a gente pensa que tudo está perdido, ao Senhor diz, eu tenho o comando de tudo.
É o Deus no qual estamos adorando aqui nessa noite, que nos diz para mim e para você, que Ele é o Senhor que trabalha em meio à dor. É um Deus que trabalha em meio às densas trevas. Quando tudo está tudo escuro, Ele diz: eu trabalho. Quando tudo acha que não vai acontecer, Ele diz: eu chego no de repente, eu chego no inesperado, eu chego de fato em situações que de fato a gente não tem como condição de fazer, e não tem como explicar. Eu sempre digo, milagre não pode se explicar, a ação de Deus não tem como se explicar, tem simplesmente como se acreditar, viver. Muitas das vezes nós queremos ser muito racionais, mas no âmbito espiritual não se dá para explicar as instâncias de Deus. Amém? E aí, meu amado, entenda que Deus é capaz de agir, diga, num instante, num momento, num de repente, e que Deus esteja trazendo de repente na tua vida, um instante, que Deus adentre na minha vida, na tua vida, na tua casa, no nosso lar, no lar do que está me vendo, que Deus faça um milagre, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio a esse vendaval, em meio a esse terremoto. Nunca esqueça, Deus é capaz de fazer o de repente. Amém, amados? Ele é capaz de fazer coisas grandes, porque nós somos prova disso. Eu sou prova o suficiente do quanto Deus tem feito. E eu tenho dito, nas 3 semanas que nós tivemos em oração, quantas vezes a gente tem orado, e a gente tem visto Deus fazer o de repente. E eu digo que o meu Deus, o nosso Deus, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não só fez, Ele faz e continuará fazendo, porque Ele é Deus. Amém, amados? E por fim, meu amado, diante das ações de Deus, as portas são abertas. O Deus o qual estamos adorando a Ele nesta noite, é um Deus que chama Moisés com uma vara, e faz daquela vara uma chave para abrir um mar. Dá para se entender isso? Não dá, e não dá mesmo não. Se explicar, não é Deus. Se tiver explicação, não é milagre. O povo começa a clamar, o povo começa a gritar, o povo começa a ficar inquieto, simplesmente só ali. Simplesmente diga ao povo que marcha. Moisés pega a vara, toca. E é isso que o crente tem que fazer. Em meio à meia-noite, em meio ao terremoto, em meio ao mar bravio, em meio às portas fechadas, aí Deus diz aqui, olha: e de repente sobreveio terremoto, grande terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos saltaram. Quando Deus começa a agir, as portas começam a se abrir. Quando Deus começa a manchar o terremoto, aqueles alicerces que se acham forte, aqueles crentes que se acham que tem muito dinheiro, que tem muita unção, que tem muito poder, aquele crente que se acha que está numa instância maior, eu quero dizer que tudo cai por terra. Mas quando eu e você se coloca na posição do miserável pecador, como estava a condição de Silas e de Paulo, que entendia que não era nada, aí Deus se utilizou daquelas vidas. Eu quero dizer, se você se colocar na condição de um escravo, de um dependente, de pessoa que entende que não é nada, mas que tem um Deus que é tudo, aí você vai ver, meu amado, que Ele vai sacudir os alicerces, e quando Ele sacudir, portas serão abertas, e o milagre acontecerá, porque o Deus no qual estamos adorando é um Deus tremendo, é um Deus transcendente, é um Deus eterno, é um Deus soberano. Portanto, entenda que Deus trabalha da prisão à libertação. Eu nunca esqueço de uma ocasião em que Deus mostrava para mim no meu coração, aquele dia em que José estava na prisão. Amanhece o dia e talvez dizia, é um dia de um prisioneiro qualquer. É um dia a mais, é uma prisão a mais. Mas diz o texto que de repente vem uma ordem do palácio: mande José se aprontar, mande José ter a barba, mande José se organizar, porque você vai se encontrar com o rei. Tem ocasião que a gente amanhece na prisão
e pode anoitecer no palácio. Tem ocasião como Paulo e Silas aqui estava na prisão, mas Deus deu uma sacudida. O Deus do repente, o Deus do milagre, o Deus do instantâneo, o Deus atemporal, é esse Deus que adoramos nessa noite. E esse Deus que de fato é o único Senhor que nós devemos nos submeter. Portanto, eu convido você a se colocar de pé e entender o quanto precisa do Senhor em sua vida. O quanto verdadeiramente precisa dizer: Senhor, eu preciso ser cheio. Eu não simplesmente, porque entendo à luz da Escritura, todo crente ele tem o Espírito Santo. Vocês podem dizer amém? O crente que não tem o Espírito Santo, ele não pode ser crente. Mas nunca esqueça, ter o Espírito é uma coisa e ser transbordante do Espírito é outra. Eu não estou em nenhum momento pedindo para Deus morar na tua vida, porque você já é morado do Espírito. O meu desejo é ser um crente, não ter simplesmente o Espírito, mas ser transbordante do Espírito. E o crente, quando é transbordante do Espírito, ele consegue adorar em meio às lutas. Ele consegue ser instrumento em meio a tamanha adversidade. Mas só Deus é capaz de fazer. Mas eu creio que o de repente de Deus pode acontecer sobre as nossas vidas. Deus não tem agenda, você sabia disso? Deus não tem tempo, Deus não tem hora. Deus simplesmente diz: faça-se e acontece. É só ele dizer: abra-se, a porta está aberta. É só ele dizer: está curado, e de fato se torna curado. Se Deus quer fazer, quem pode impedir? Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém? Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus verdadeiramente que Ele esteja transbordando as nossas vidas. O mundo tem que ver na igreja a glória de Deus. O mundo não é para ver em mim e você escândalo, murmuradores, mas adoradores. Senhor, Tua palavra é tão clara, é tão categórica em nos dizer que Tu visitaste, Senhor, que Tu visitaste a vida de Paulo e Silas naquela prisão. E a Tua visita foi tão tremenda, ela foi tão profunda, que ela, Senhor, abalou aquelas prisões, aquele cárcere. Correntes caíram por terra, portas foram abertas. E quantas situações similares estão aqui nessa noite? Quantas situações das diversas que estão do outro lado me vendo e me ouvindo, que estão aprisionados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, por toda sorte de coisas das mais diversas em seu viver. Mas eu creio que Tu podes trazer libertação. Eu creio que Tu podes trazer sobre a Tua igreja unção. Eu creio que Tu podes trazer sobre as nossas vidas a visitação do Teu Espírito e nos fazer crentes transbordantes na unção do Teu Espírito. E o mundo vê na igreja as obras relevantes, impactantes do Teu Espírito. O Teu Espírito que convence, que transforma, que liberta. O Teu Espírito que enche, que sela. O Teu Espírito que é o Consolador. O Teu Espírito que é o penhor. O Teu Espírito que verdadeiramente é o guia da igreja. Até um dia nos adentrarmos no céu. Seja o Teu nome engrandecido. Seja o Teu nome honrado. Seja o Teu nome exaltado para todo sempre. Nos faz, Senhor, crentes cheios. Limpa as nossas vidas.
Renova os nossos corações, Senhor. Faz com que possamos, Senhor, ter um coração íntegro, um coração e uma mente cativa pela unção do Teu Espírito, Senhor. É isso que precisamos para sermos vasos cheios. Precisamos ser vasos limpos, Deus. E só a unção do Teu Espírito para trazer a devida transformação em nosso viver. Enche-nos, renova-nos, alegra-nos de forma tremenda. Que, Senhor, esse terremoto que vem no de repente não será uma maldição, não será uma destruição, mas será uma provisão sua para me despertar, para me fazer mais crente, mais servo teu, mais transbordante, para abençoar vidas. Você nunca esqueça, Deus nos chamou para ser vaso, mas antes de ser vaso, nós devemos aprender a ser barro. E o vaso, para ser cheio antes, tem que ser purificado. E não é fácil o processo da purificação. É necessário ter o espinho na carne. É necessário ter ali os pés de barro, para o orgulho ser murchado. E que o Senhor apareça, que o Senhor apareça, e que só Ele apareça, mas que no ato da graça, Deus se utilize da sua vida. Você sabia disso? Que Deus se utilize da sua vida. Você pode colocar a sua mão assim, olha, sua mão. Ah, pastor, é tão imunda essa mão, é tão inapropriada essa mão, é tão indigna essa mão. Mas essa mão inapropriada, que Deus pode se utilizar daqueles que se dispõem a ser barro, para depois ser vaso. Eu quero, Senhor, ser um vaso novo, cheio do Teu Espírito. Você pode aplaudir o Senhor. Você pode verdadeiramente celebrar a Ele, dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser vaso novo. Amém, meu amado? Pode sentar.